Não. Aloísio Andrade, psiquiatra, um médico que trabalha com produtos naturais. Bom dia. Bom dia, Eduardo, Fernanda, Ângela, ouvintes e internautas. Falar aqui, falou em alegria, lembrar que é data de nascimento de Bob Marley, né? Foi uma pessoa que trouxe as músicas que anima muito o povo, que dá maior bom astral. E também ano de falecimento de Santa Doroteia, que foi então decapitada em 311. Lembrando, Eduardo, quanto de gente foi assassinada, que foi morto por causa de acreditar no Cristo, né? Lamentável. E quero recomendar aqui, gente, 3 coisas, 3 práticas que são completamente fundamentais na nossa vida e das quais eu tenho certeza que ninguém vai se arrepender, que é o esforço, a paciência e a coragem. O esforço, que é a alma do negócio, disse, né, Eduardo, que a paciência é a alma do negócio. Acho que primeiro é o esforço, em segundo lugar é a paciência, porque até o Conselho dos Alcoólicos Anônimos, né? Força, coragem para mudar o que precisa de ser mudado. Segundo, paciência e compreensão para conviver com o que ainda não pode ser mudado. E terceiro, sabedoria ou serenidade para diferenciar uma coisa da outra. Então, saber, Eduardo, o que a gente precisa de entrar de sola, mandando ver, tomando providência, e o que é para a gente fazer vista grossa, porque naquele momento não tem o que fazer. Isso é fundamental. Aloísio Andrade, Vossa Excelência formou-se em médico que ano, hein? 1982. Então nós estamos falando de 8, 18, 18 com 26, 44 anos. Esse é o 44º ano. Há 44 anos já era assim, né? O que acontece é que a proporção de crescimento, de disponibilidade, de possibilidade de atendimentos, ela não consegue acompanhar, Eduardo, a população. A população cresce de uma maneira muito mais rápida. Com isso, o que acontece, gente? Vai aumentando a disponibilidade de vagas, de médicos, mas a população crescendo mais, tem que haver, Fernanda foi muito feliz em dizer que nós temos que saber que coisas mais simples devem ser resolvidas ou se tentar resolver na unidade básica de saúde. Coisas mais complicadas é que você vai para hospitais, que você vai para um lugar de atendimento de média e alta complexidade. Então essa escolha, Eduardo, essa consciência é muito importante. E no meu tempo de atender ambulatório, posto de saúde, eu via muito que a pessoa, às vezes, estava com um problema, Eduardo, que não era um problema de saúde, era um problema existencial. E que muitas vezes acabava que, não vou dizer que isso aí seja uma coisa de má intenção, mas que confundia o que é o sofrimento, o que é a dor da alma, com o que é a dor no corpo. Então trazia queixas vagas, queixas assim, você, eu estou sentindo uma coisa que eu não sei nem dizer o que é, parece que é na coluna, mas eu não sei se é no rim. Então a gente tem que ter essa clareza que quando as questões são psicológicas, quando as questões são relativas, a gente chama de parte anímica, né, de ânima, que é a alma da pessoa, ela deve procurar um atendimento de psicologia. E hoje, Eduardo, a grande vantagem da gente ter tanta faculdade, infelizmente algumas não são lá muito boas, mas ainda assim os atendimentos feitos pelos alunos, e se falta ao aluno conhecimento, um conhecimento mais profundo, sobra, né, Ângela, a questão da disponibilidade anímica, da vontade de ajudar. E muitas vezes a pessoa precisa muito mais de ser ouvida do que de ser medicada. E, infelizmente, o médico de plantão, o médico desses pronto atendimentos, ele acaba resolvendo a questão, receitando um remédio, né? E eu até falo assim, a maior alegria do médico de plantão que está muito sobrecarregado, tem lá 30, 40 pacientes na fila, é falar assim, próximo, quer dizer, é como se a questão fosse andar a fila, fazer a fila andar, e muitas vezes não é isso. Então, as faculdades têm oferecido esses atendimentos, são muitas faculdades de psicologia que tem. Então, a pessoa conversar sobre a sua questão existencial, muitas vezes aliviando o problema, a queixa da alma, o corpo funciona melhor. Como bem disse o psiquiatra Aloísio Andrade, que cuida da cabeça da gente, da doideira da gente aqui nos bastidores, quem disse que rezar não adianta? A gente reza e o bom senso vem. A cidade vacaiada, e é rápido, hein, Eduardo? Começou a orar, nem chegou no final do Pai Nosso, pronto, já vi a notícia de que mudar de ideia. Isso é que é telepatia, Eduardo Costa e sua telepatia. Cidade vacaiada. Aloísio Andrade, Vossa Excelência costuma passar ali no trevo em frente ao Mega Shopping? Direto e reto, Eduardo. Pelo que você está vendo lá, tem obra ali, não? Tem uma obra que está sendo feita, eles vão passar a pista por fora, né? Os engarrafamentos estão terríveis. Ontem eu estava voltando de Reacima e eu fiquei impressionado, porque a pista indo para Nova Lima, por volta das 6h30 da tarde, o engarrafamento estava até o Vale dos Cristais. Eu tô falando aquela obra em frente ao Mega Shopping. Não, aquilo ali parece estar parado, Eduardo, porque não sai do lugar, tá que nem um Jotinha aí, né? Os impostos, tudo esse sacrifício, né? É um sacrifício enorme. Então, vamos andar de cavalo. Vamos andar de? Cavalo.
cavalo. Olha, então eu vou puxar o assunto. Uma lei que foi determinada, se não me engano é lei mesmo, não é decreto não, de que quem trabalha em cima de cavalo não pode andar só de chapéu, tem que andar de capacete. Ah, é? Você viu isso? Não. É uma coisa que está dando polêmica aí. Que todo mundo que trabalha na zona rural, né, mesmo que não monte a cavalo, mas principalmente se monte a cavalo, tem que andar de capacete. Olha que coisa, capacete desse de obra, né? De motoqueiro. De engenharia, né? De engenharia civil, né? Sim. Aquele que é só por Que cima. é pra se assim, cair né? não machucar a cabeça. Agora o capacete tampa sol, não tampa. Então, e os cânceres de pele, né, Eduardo? Como é que fica aí o rosto da pessoa, a face da pessoa exposta? Porque tem que ter um capacete, né? E eu imagino a quantidade de fiscais que nós vamos ter lá rodando as fazendas para ver quem está usando e quem está não. E diz que o proprietário recebe uma multa alta. Doutora Luísio, a gente falando sobre essa questão do Risoleta Neves, né? E as pessoas às vezes procurarem ali um atendimento num lugar não adequado, isso aí não se resolve facilmente com uma triagem, né? Se tem uma pessoa ali para receber todo mundo que logo chega, o que você está sentindo? Eu tô com uma dor de cabeça, já indica a pessoa para um outro lugar. Olha, isso aí tem um nome simples e conhecido e antigo, que é a pré-consulta. Lembro que eu atendia posto de saúde na Barra de Santa Lúcia e também quando eu atendia posto de saúde em Riacima, tinha um auxiliar de enfermagem que era responsável por perguntar para a pessoa o que ela estava precisando, né? E se fosse um retorno de uma consulta anterior, perguntava assim, se essa queixa melhorar, o que não melhorou. Então, quando chegava para mim, já tinha essa seleção, já tinha essa peneira, Fernanda, que eu já ia direto para as questões principais. Não ficava tendo que perguntar sobre tudo, porque eu já tinha um primeiro momento de informação. Isso agiliza demais da conta, gente. Daí, do ponto de vista prático, em termos de tempo que você gasta, Fernanda, é um tempo muito menor, né? Então você tem que ter essa peneira anterior, essa seleção, que daí então o médico já vai direto naqueles pontos principais. Mas quando fica aquele bolo que casos graves se misturam com casos simples, casos médios se misturam com casos gravíssimos, né? Isso daí bagunça tudo. Então, é uma questão, a Ângela falou de uma maneira muito adequada, que é a questão de você ter um critério, você ter parâmetros onde você vai definir o que flui mais, o que funciona de uma maneira mais ágil e o que é aquela coisa que fica patinando, que fica no ien e que não resolve. Se há uma coisa que prejudica o paciente, é você ter que esperar muito. Às vezes a pessoa chega com uma determinada queixa e fica tanto tempo, Eduardo, mas tanto tempo na fila, que aí junto com a queixa dela já vem a ira, já vem a raiva, e por isso que muitas vezes os médicos, as enfermeiras, os funcionários de posto de saúde são agredidos, porque a paciência da pessoa é testada. Quando você chega e fica 2 horas e meia esperando, Fernanda, isso daí haja fígado e vesícula, porque a paciência tem que ser tremendamente exigida, grande, né? O capacete somente é exigido em situações específicas, conforme os riscos de cada atividade, previamente identificado no Programa de Gerenciamento de Riscos do Trabalho Rural. Então, quando você tiver alguma dúvida, você pode procurar também o sistema FAENG-SENAR para tirar a sua dúvida, mas então, por enquanto, é isso. Ó, produtor, não há lei que obrigue capacete no lugar do chapéu. Pois ontem, um deputado federal em Brasília entrou com um projeto de lei contra essa determinação. Então, quer dizer que a fake está próxima da realidade. A propósito disso, Luiz Andrade, o Tribunal Superior Eleitoral divulga nos próximos dias as regras para as eleições desse ano, mas já adiantou que multa por uso da inteligência artificial nas eleições, desde que não condizente com a verdade e não devidamente identificado, pode chegar a 30 mil. Se não tomarmos cuidado no tempo da Deep Web, essa eleição vira uma farsa, hein, amigo? Eduardo, uma coisa que preocupa são essas visualizações e os que dão o tinino, né, o de acordo, o que apoio, o que gostei, né? O like. Você vê, o like, né? Quando você tem, né, uma coisa, uma situação, uma notícia que tem 104 milhões de visualizações, Eduardo, ou 70 milhões de like, isso está na cara. Ele chama, até usa o termo robozinho, né? Você aperta um botão e ele vai replicando a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. Então, assim, a inteligência artificial tem evoluído muito e ela tem ficado cada vez mais inteligência e menos artificial, mas ainda muito
fácil de você distorcer. Então você tem que ter essa evolução. Hoje, inclusive, existe a inteligência artificial, Eduardo, que toma conta de outras inteligências artificiais para ver se ela não está alucinando. O termo alucinar para a inteligência artificial é quando ela não tendo a resposta, ela chuta qualquer coisa, ela inventa uma resposta. Então a gente está num momento que temos que ter um cuidado muito grande, obviamente, né, gente? Sem paranoia. Paranoia é o excesso de desconfiança, mas temos que ter um pé atrás. E em termos de eleição, na última eleição a gente já teve isso, né? Um número de intervenções, de participações completamente irreal. Feito, eu estou falando assim, um fato ter 104 milhões de visualização é sinal que tem uma replicagem. Isso daí é uma coisa muito mais artificial do que real. Agora, Luiz Andrade, o estudo lá é bacana, mas é para saber se a pessoa pode se adaptar ao que quer o estudo, não? Porque às vezes só dá para caminhar às 5 da manhã, velho. Não é? E você fez uma boa pergunta. Quente, porque você deixa o caldo de mocotó esfriar, ele engrossa, que ele vira uma pedra, né? Tem que ser. O que acontece é o seguinte, Eduardo, se uma pessoa me perguntava, assim, Luiz, eu estou precisando de mudar minha vida inteira, mas só posso mexer numa única variável, qual você me sugere? Eu não falo espiritualidade, eu não falo meditação, eu não falo homeopatia, eu falo assim, caminhe, né? A caminhada, ela já deflagra um processo de organização na circulação e na produção hormonal da pessoa, e já é um avanço enorme. E aí você já tira uma série de variáveis de incômodo só com a caminhada. Agora, a questão do horário, Eduardo, essa realmente é uma questão que não é uma questão tão fundamental assim, porque a caminhada, quando é um exercício físico aeróbico que esforça muito, aí claro, você não vai fazer isso de noite, porque senão você vai ter dificuldade para dormir. O corpo está cansado, mas você produziu hormônio, produziu substâncias que vão te deixar mais ligado, né? Então essa questão do horário aí para caminhada não, mas para exercício mais forte sim. E do ponto de vista prático, essa questão que diz respeito a caminhar depois da refeição, logo depois que a gente alimenta, a gente vai ter então uma série de quilomicrons, que são as partículas de gordura que ficam no sangue circulando. Isso diminui a velocidade do sangue, então o sangue anda mais lentamente. Com isso, Eduardo, tem mais tendência a depositar essas partículas de gordura na parede das artérias, nas paredes das veias. Então, o ideal, quando você acaba de almoçar, pessoas que têm o costume de dar uma deitadinha, de dar até às vezes uma dormidinha, é que você, nos 15 minutos após o almoço, ou após o jantar, hoje a gente nem usa mais o jantar, é um lanche que se faz à tarde, de tarde para de noite, né? Que você caminhe, que seja na própria casa, que seja no apartamento, em torno da mesa. É só não parar, porque às vezes a pessoa fala, não, mas eu não estou deitado, eu estou sentado vendo televisão, estou sentado escutando o rádio. Não, você deve ver a televisão ou escutar o rádio andando lentamente em torno da mesa. Isso daí faz com que diminua essa lentidão do sangue, né? E quando você caminha, dentro de casa que seja, você aquece o sangue, e do mesmo jeito que o caldo de mocotó da Ângela não faz mal quente e faz mal frio, né? Você vai ter então um sangue mais fluido, que vai ter menos tendência a te dar uma ateromatose. Ô, Luiz Andrade, muito obrigado por ter vindo, é sempre uma alegria. Volte sexta que vem, se Deus quiser, tá? Já vou vir com a fantasia do carnaval, que não vai ser fantasia bagunçada, não. E mandar aqui um abraço para meus velhos e antigos amigos do restaurante Sushinaka, restaurante japonês, pro Renato. Tem um lá que é muito gente boa, tem o apelido de Cafezinho, né? O Toshio, e tem também a Romênia. Então, esses lugares que a gente é acolhido, né, Eduardo? A gente sempre tem a alegria de mandar um abraço para as pessoas. Então, Aloísio A. Andrade, o telefone é o 99910-9855. 99910-9855. Bom fim de semana para todo mundo.